A Bíblia fala: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós falamos hoje sobre João no capítulo 1, no princípio era o verbo era o que? A palavra. Quem era a palavra? É Jesus. Amém. Quando fala conhecereis a verdade, está falando conhecer a Jesus, que é a verdade. Ele mesmo fala: eu sou a verdade. Então, ao fato de conhecermos, nós precisamos saber quem nós conhecemos. E Jesus... Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Deuteronômio capítulo 34, do verso 1 até o 4. Eu vou adiantar aqui para a gente poder ver. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o sul, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Então, vossa assento, adorando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tudo que nós fazemos nessa vida, nós precisamos cada dia mais de seguir um caminho, seguir uma direção, seguir algo que Deus coloca nos nossos corações. Nós sabemos que toda a caminhada do ser humano não é fácil. Há barreiras, há enfrentamento de dificuldades, e ainda mais quanto mais você faz, mais você é tentado. E nós sabemos que o ser humano não é tentado por Deus, mas é tentado pelo inimigo das nossas almas. Então nós enfrentamos esses momentos difíceis e há caminhos que para o homem parecem ser direito, mas o fim deles é a morte. Há um caminho que nós precisamos seguir todos os dias, e esse é o caminho de Jesus, e o caminho da promessa. E com isso eu coloco um tema nessa mensagem que se chama O Caminho da Promessa. Nós sabemos que da história que Moisés era um líder muito importante, muito influente, mas ele não começou do nada. Ele começou de uma promessa que ele havia recebido, o mesmo Deus fala, que prometeu para Abraão, Isaque e Jacó, que seria a terra de Canaã. Essa promessa foi feita para esses patriarcas e ia se cumprir na vida de Moisés. E em um determinado momento da história, nós observamos que Moisés não recebeu. Mas para a gente poder entender a história, nós vamos precisar se aprofundar um pouquinho mais para saber o porquê Moisés não entrou nessa terra prometida. Há muitas pessoas que dizem: a promessa de Deus só vai se cumprir enquanto você estiver com vida. Quem tem promessa de Deus não morre. É um engano. Porque muitas pessoas morreram e não alcançaram a promessa, mas viram a promessa de longe. E há muitas pessoas que brincam até com isso. Muitas pessoas que estão lá fora no mundo têm promessa de Deus, têm promessa para ser homens usados por Deus na pregação, na palavra, no louvor, mulheres de Deus, e acabam achando que, pelo fato de estar com a promessa, logo não vai acontecer nada com eles. Mas nós sabemos, há um caminho para essa promessa, e o caminho é direcionado à nossa vida na presença de Jesus. Não existe outro meio. Moisés foi um líder muito influente. Antes de iniciar toda a sua carreira, ele precisou aprender na casa de Faraó, aprender os costumes, aprender toda a história. Foi criado com aqueles homens, aprendeu as leis daquele lugar, conheceu todos os detalhes, tudo aquilo que era importante para que ele pudesse saber. E às vezes Deus coloca a gente em cenários, não é para sacrificar a gente e fazer que a gente sofra, porque Moisés, ele foi praticamente deixado de lado pela sua mãe. Por quê? Porque ele sabia que alguma hora ou outra alguém ia matar Moisés, e foi deixado. E Moisés foi criado pela filha de Faraó, e Moisés foi levado ali como um adotivo. E há momentos que nós somos levados como adotivos, criados em ambientes, e às vezes a gente pensa: Deus, para que tudo isso? Para que isso? Deus está forjando você para você ser um grande líder lá na frente. Aleluia. Deus está forjando a sua vida para você ser uma mulher, um homem de Deus usado por Deus lá na frente. Deus não faz nada à toa. Ele tem um propósito, Ele tem um caminho, Ele tem um direcionamento para as nossas vidas. Moisés teve que aprender, e é necessário para nós como seres humanos. Nós tivemos a oportunidade de falar hoje pela manhã, é necessário aprender.
Porque se o conhecimento liberta, então é o sinal que sem conhecimento nós somos aprisionados por algo ou por alguém. A Bíblia fala: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós falamos hoje sobre João no capítulo 1, no princípio era o verbo era o que? A palavra. Quem era a palavra? É Jesus. Amém. Quando fala conhecereis a verdade, está falando conhecer a Jesus, que é a verdade. Ele mesmo fala: eu sou a verdade. Então, ao fato de conhecermos, nós precisamos saber quem nós conhecemos. E Jesus também fala: eu sou o caminho. Então, se você segue Jesus, você sabe que o caminho que você está indo, e é um caminho da promessa que Ele tem feito para a sua vida. Moisés precisou aprender tudo isso. E nós precisamos cada dia mais meditar e mergulhar e tomar muito cuidado com aquilo que as pessoas oferecem. Nem todo prato que vem na nossa mesa é prato oferecido, é prato que Deus oferece para a gente. Há pessoas que trazem algo para nós, dizem que é de Deus, mas se nós não examinarmos a Escritura, nós somos levados por isso e acabamos destruindo a nossa alma e dando ouvidos a coisas que não é do caminho do Senhor. Porque nós estamos assentados em uma mesa e nós precisamos saber se o mantimento, o alimento que está sendo oferecido é a palavra da verdade. Se for ela, sente-se e se alimente, porque ela vai te dar vida para continuar. Aleluia! E nós sabemos que ao sentar em uma mesa para poder nos alimentar, não é qualquer coisa que alimenta a nossa vida. Nós sabemos na palavra que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da onde? Da boca de Deus. E qual é essa palavra que sai da boca de Deus? É a palavra que nós temos como Bíblia, que é a revelação da voz de Deus para nós, guiando as nossas vidas no caminho correto, no momento certo e para receber a promessa. Aleluia. Então o caminho da promessa é árduo. Moisés foi escolhido para continuar essa caminhada, foi escolhido por Deus e era chamado como libertador do povo de Israel. E todo líder, nós sabemos que todo líder não trabalha sozinho. O líder ele precisa o quê? De quem trabalhe junto com ele. Todo líder precisa disso. E nós sabemos a necessidade que nós temos. Se há alguém que foi chamado por Deus para poder guiar um povo, essa pessoa precisa de ajuda também. Ela precisa ser liderado por alguém. Ela precisa ser aconselhado por alguém. Ela precisa ser ajudado por alguém. Nenhum líder trabalha sozinho. Moisés teve muitas dificuldades. Por quê? Porque em determinado momento da história, quando ele precisava de ajuda, o povo estava o criticando por ter levado para o deserto. Glória. Quando ele precisou de auxílio, o povo não deu auxílio para ele. E nós podemos ver isso antes mesmo do povo sair da terra do Egito, ser libertos da terra do Egito. Quando Moisés falou para Faraó que as pragas seriam lançadas, de repente uma praga começou a afetar ali, e Moisés dobrou a quantidade de trabalho daquele povo. Eles começaram a murmurar contra Moisés. Faraó dobrou o trabalho daquele povo, e eles começaram a murmurar contra Moisés, antes mesmo de serem libertos. Moisés talvez sabia do fardo que ele ia carregar, mas ele não abriu mão daquilo que Deus tinha preparado para ele. Moisés sabia da dificuldade que ele ia enfrentar, mas ele não abriu mão, porque Deus havia escolhido para fazer aquilo, e ele iria fazer. Mas Moisés, como homem, era necessário que Moisés não seguisse 100% a obediência a Deus. Por quê? Se Moisés seguisse 100%, ele seria um homem perfeito. Mas Deus não precisava de homem perfeito, porque Jesus viria para libertar o povo. Jesus veio como homem perfeito para libertar o povo das imperfeições da humanidade. E Moisés passou por esse momento, libertou o povo. Nós conhecemos a história. Libertou o povo de Israel, levou o povo para passar pelo Mar Vermelho. Passaram pelo Mar Vermelho, chegaram lá para louvar a Deus. E quando chegaram lá, e Êxodo no capítulo 15, já começa a primeira dificuldade de Moisés. Eles chegaram, Êxodo capítulo 15, verso 23, já começa a primeira dificuldade de Moisés. Quando chegou naquele lugar, um lugar deserto, e de repente eles param num lugar onde tinha água. A primeira coisa que você está no deserto, quando você vê água, seus olhos brilham. Eu encontrei água, eu posso saciar a minha sede. Mas quando aquele povo foi beber a água, o que aconteceu? A água era amarga. Aí veio a primeira dificuldade que Moisés enfrentou. O povo começou a reclamar: Moisés,
as águas são amargas. Olha só o que você fez conosco. Vou tentar conjecturar aqui. No verso 23 fala: afinal, chegaram a Mará, todavia não puderam beber as águas de Mará, porque eram amargas. Por isso chamou aquele lugar Mará. Então Moisés clamou ao Senhor, e lhe mostrou uma árvore, lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, e deu-lhes ali estatutos e ordenanças, e ali os provou. Então a primeira dificuldade que Moisés enfrentou foi encontrar um lugar deserto, estar no deserto, encontrar água, mas não poder beber daquela água. Há situações na nossa vida que nós encontramos o mantimento, mas não podemos nos alimentar dele. Há situações na nossa vida que nós encontramos, mas para nos alimentarmos depende de um milagre de Deus. Glória a Deus. Para nos alimentarmos depende de uma intercessão das nossas vidas a Deus, para que Ele possa mudar todo aquele cenário e fazer com que aquela água seja o nosso alimento, seja o nosso mantimento. Glória. E a primeira dificuldade que Moisés enfrentou, mas não ficou só nessa. Moisés teve outras dificuldades, porque o povo estava ali ao mesmo tempo. Nós sabemos que o povo sempre reclamava, o povo sempre questionava. Há historiadores que falam que o destino quando passa do mar até chegar na terra prometida, daria no máximo em torno de 40 dias de caminhada. Eles passaram 40 anos rodando no deserto. Por quê? Porque questionaram sempre a Deus em tudo que Deus queria fazer. Eles duvidaram do poder, duvidaram da autonomia, duvidaram da autoridade, e quando ficaram sozinhos, deixaram que o inimigo tomasse conta do coração e fizeram ídolos para si. O que são ídolos? Você querer idolatrar tudo, menos o Criador de todas as coisas. É você querer idolatrar um carro, idolatrar sua casa, mas esquecer que tudo que nós temos foi Deus que deu para nós. O teto que nós moramos foi Deus que permitiu. O carro que nós temos foi Deus que permitiu que nós comprássemos. E muita gente fala, mas é com a força do meu braço. Não é por mérito, porque se Deus não te desse saúde, você não teria o que você tem hoje. Porque até isso Deus dá pra gente, saúde, para continuar firme na presença dele. Depois desse cenário, dessas águas amargas, que Moisés passou por essa dificuldade, vale ressaltar que isso foi logo assim que eles passaram o mar. Foi um momento rápido, porque Deus estava provando o povo. E nós sabemos, como eu falei no começo, quem tenta não é Deus, porque Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado pelo mal, mas Ele prova a nossa fé, para saber até onde nós podemos ir, até onde nós iremos, e até o momento que nós confiaremos nele. E foi assim que Ele fez com o povo. Ele provou a fé daquele povo, para que eles pudessem jamais duvidar do poder de Deus. Como Ele transformou aquelas águas amargas em água doce, para que eles pudessem beber. Não será diferente nas nossas vidas. Se algo tenta atrapalhar as nossas vidas, Ele vai transformar e fazer com que isso seja o nosso sustento, para não pararmos no meio da caminhada. Depois desse episódio, ainda no capítulo posterior ao capítulo 17, e verso 1, existe um cenário que eu comecei a estudar e eu descobri. Olha só, para você ter ideia, uma pessoa que dá aula na escola bíblica dominical, que prega, ainda continua aprendendo. Por isso que eu sempre falo que eu sempre serei um aluno. Não foi só um episódio em que Moisés teve que tocar na rocha para poder sair água. Foram em duas ocasiões diferentes. E nós observamos no capítulo 17 de Êxodo, verso 1. E tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, alcançaram em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha. Deus fala para Moisés: estarei diante de ti sobre a rocha, no verso 6, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel. Porque a dificuldade que o povo enfrentava era: chegou no deserto, nós precisamos do quê? Que no deserto a gente precisa do quê? Água. E um alimento básico. E nós sabemos que o alimento básico que Deus ofereceu para o povo foi o quê? O maná no deserto. E não foi só questão de falta de água, mas eles queriam alimento. Eles falavam: nós tínhamos de tudo no Egito, e agora você traz a gente aqui, Moisés, para morrer nesse deserto? Aleluia. E Deus manda o maná do céu, e de repente eles param diante daquela rocha,
não tinha água para beber. Deus fala para Moisés: toca nessa rocha. Aqui uma observação, nós observamos que Moisés recebe uma ordem: fere a rocha. Ainda no capítulo 17, no verso 6, Deus dá uma ordem para Moisés. E nós precisamos entender que toda ordem que Deus dá, ela é específica e objetiva. Deus não vai dar rodeio nenhum. O que Ele quer que você faça, Ele vai falar para você fazer. Nós que inventamos, será que vai dar certo assim? Eu vou tentar desse jeito. Deus mandou fazer, faça do jeito dele, porque o jeito dele é perfeito. Moisés recebeu essa ordem: fere a rocha. O que Moisés fez? Feriu a rocha, como Deus havia ordenado. E ao ferir a rocha, a água saiu e o povo bebeu daquela água. E essa água saciou eles. Isso foi bem no início, assim que eles atravessaram o Mar Vermelho. Mas existia uma promessa sobre a vida de Moisés. Êxodo no capítulo 31, verso 1, Deus diz: e disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e todo o povo que tiraste da terra do Egito para a terra que é a terra a respeito a qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência eu darei. Moisés tinha uma promessa, mas como eu falei no começo, toda a promessa depende de obediência para poder alcançar. Se a gente acha que nós temos uma promessa, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida e a promessa vai se cumprir, engano meu. Se você não estiver no caminho, a promessa não vai se cumprir. Mas não é porque Deus mentiu, é porque você fugiu da promessa. A promessa ainda vive, porque Deus vela pela sua palavra para poder cumprir. Ele ainda vela pela sua palavra. Ele não pode mentir, ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que possa se arrepender. Se ele prometeu que Moisés ia chegar na terra prometida, o que impediu Moisés de chegar na terra prometida? Foi a própria atitude de Moisés. Vale uma observação: nós somos seres humanos. A Bíblia fala que sujeito às mesmas paixões que Elias teve, sujeito às mesmas dificuldades que Moisés também teve. Deus fala que falava com os profetas, e os profetas o ouviam, mas com Moisés era diferente. Deus falava com Moisés face a face. Deus falava: eu falo com Moisés, com meu servo, face a face. Como o homem que falava com Deus face a face não obedeceu uma ordem de Deus? Porque não existe nenhum ser humano perfeito, mas perfeito é aquele que nos chamou. Não existe ninguém perfeito, mas perfeito é Deus que nos chamou para essa obra. Não existe ninguém perfeito, mas Jesus veio como homem perfeito para que nós tivéssemos a oportunidade de alcançar a promessa. E não é uma promessa terrena, mas é uma promessa de salvação para todos aqueles que nele creem. Deus tinha uma promessa para Moisés, que ele iria entrar na terra prometida. Eu fico pensando o que passou na mente de Moisés. 40 anos no deserto, chega o momento de entrar na terra prometida, ele não entra. Por quê? Porque aquele povo que era para estar auxiliando aquele líder não auxiliaram. Aquele povo que era para estar ajudando aquele líder não ajudou. E quando eu falo de líder, eu não falo só de pastor, não. Eu falo de líder de uma casa, onde você tem ali a sua liderança dentro da sua casa. Eu falo de um líder no trabalho. Eu falo de um líder numa vida social que nós temos. Eu falo de liderar a si mesmo, que nós perdemos a nossa própria liderança. Muitas vezes não sabemos liderar a nossa própria vida. E quando fala sobre liderar, não é você tomar as rédeas, mas é você saber liberar o perdão, saber perdoar, saber abraçar, saber esquecer sua dificuldade, saber reconhecer a sua dependência de Deus e fugir de tudo isso. E isso é você liderar a si mesmo. E nós precisamos saber liderar. E uma das maiores dificuldades da nossa geração é saber liderar os pensamentos, as dificuldades que a mente enfrenta. Nós vemos a geração tão ansiosa, quer tudo para amanhã, quer tudo para hoje, quer tudo rápido, não quer esperar. Mas há um versículo que me chama muita atenção, que, se eu não me falha a memória, é Paulo que fala: eu esperei com paciência no Senhor. É Salmo, né? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. E Paulo fala: corra com paciência a carreira que está
proposta. Quando fala correr com paciência, eu comecei a me perguntar, como eu vou correr com paciência? Se você corre, você está o quê? Impaciente. Você está apressado. Eu comecei a me perguntar sobre isso. O que a Bíblia está falando para a gente? O que o Paulo quis dizer para a gente? Corra, mas deixa a sua mente confiando naquele que pode fazer tudo. Corra, mas não alcance a sua mente com os seus passos. Corra, mas continue confiando a sua mente, esperando com paciência, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Continue no caminho da promessa, porque ela virá até você, e ela não vai tardar, porque no tempo certo Deus vai cumprir na sua vida. E depois desse primeiro episódio, em que Moisés recebe uma ordem de Deus para ferir a rocha, olha só a observação, fere a rocha. Ocorreu um segundo episódio. Glória a Deus. O povo já estava há muito tempo já no deserto. Lá em Números, no capítulo 20 e verso 1, ocorre um segundo episódio em que falta água e o povo pede por água. Mas há uma observação nesse texto, que quando eles chegaram, os filhos de Israel chegaram, toda a congregação, ao deserto de Zim. Observa o nome da cidade, ao deserto de Zim, no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz, não em Refidim como na primeira vez. Aqui você já tem a conclusão de que são episódios diferentes. E o texto continua, ali morreu Miriam, ou seja, a primeira situação ocorreu quando eles tinham acabado de passar o mar. Miriam estava viva, ou seja, morreu Miriam e foi sepultada. E no verso 8, no capítulo 20 de Números, no verso 8, Deus fala para Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. A primeira oportunidade era o quê? Fé. A segunda, fala a rocha. Por isso que eu sempre costumo dizer que Deus é específico no que Ele quer. Aleluia. A maior dificuldade não é Deus falar, é a gente poder entender o que Ele está falando. A maior dificuldade não é Deus falar conosco no nosso quarto durante a noite, falar conosco usando a pessoa para falar. A dificuldade é a gente poder entender o que Ele quer que nós façamos. E Ele está dizendo para Moisés aqui, agora não é hora de ferir a rocha, é de você falar com ela. E Moisés para, olha para o povo. Moisés olha para o povo com uma... Ele tem até um verso aqui que eu não coloquei, mas ele começa de alguma forma a falar aí, ó, vocês rebeldes, algo do tipo, vocês estão provocando. O que Moisés faz? No verso 11 do capítulo Números capítulo 20, verso 11, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. O que é isso? Um líder que falou face a face com Deus. Deus manda ele fazer uma coisa, ele faz outra e ainda 2 vezes. Aleluia. Quando nós não obedecemos aquilo que Deus fala para nós, nós perdemos a promessa de Deus. Quando nós não obedecemos especificamente o que Deus quer que a gente faça, nós deixamos de lado tudo aquilo que Ele tem preparado para a gente. E nós não estamos falando de uma pessoa desconvertida, mas de um servo, um filho de Deus, que falava face a face com Ele. Essa palavra não é para quem está lá fora, mas é para quem está aqui dentro. Não dê ouvidos a Satanás, mas escute a voz de Deus e a objetividade que Ele tem, porque a promessa vai se cumprir se você seguir o caminho que Deus está colocando diante da sua vida. Moisés recebeu uma ordem, fala com a rocha. O que ele fez? Feriu a rocha 2 vezes. Ele feriu a rocha 2 vezes. Se fosse só uma, até seria, no sentido humano, desculpável. Mas ele feriu 2 vezes. Mas ele não estava revoltado com Deus, mas revoltado com o povo,
que sua revolta contra qualquer outra pessoa não te impeça de obedecer à voz de Deus. Glória a Deus. Que a revolta que nós tivemos contra alguém, porque o ser humano é falho, não te faça desobedecer à voz de Deus. O foco é permanecer na promessa. Se alguém fala algo que não te agrada, continue obedecendo a promessa. Se alguém fala algo que te entristece, continue ouvindo a voz de Deus, porque a promessa não vem de homem, a promessa vem de Deus, que faz cumprir em nossas vidas. Depois desse episódio, em Deuteronômio, no capítulo 3, no verso 23, Moisés viu que ele tinha feito algo de errado. Ele olha e pede para Deus. Também eu neste tempo implorei a graça ao Senhor, dizendo: rogo-te que me deixes passar, para que eu veja essa boa terra que está da além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa. O povo fez com que Moisés não entrasse na terra prometida. Mas a culpa não foi do povo, a culpa foi de Moisés, que ouviu mais o povo do que a Deus, ouviu mais conselhos humanos do que a voz de Deus, ouviu mais conselhos de quem não tem experiência nenhuma para oferecer, ouviu mais conselhos de quem não tem experiência nenhuma para te passar, do que meditou na palavra e ouviu aquilo que Deus tinha preparado para ele. E que nessa noite nós possamos estar com nossos ouvidos atentos, o nosso coração atento, para poder ouvir a voz de Deus e ainda permanecer no caminho, porque a promessa não está no meio, não está no começo, mas ela está onde? Lá no final. Foi o que Deus havia prometido para Moisés, mas Deus não descumpriu a sua palavra. Ainda que Moisés havia errado com ele, Deus não descumpriu a sua promessa. E aqui nós entramos no capítulo 34. Subiu Moisés ao monte, e disse o Senhor a Moisés: esta terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Eu faço você ver, mas você não vai passar. Aleluia. Deus cumpriu a promessa, mas Moisés não obedeceu. Deus cumpriu a promessa, mas Moisés obedeceu, ouviu mais a voz do povo do que a voz de Deus. Que nessa noite nós possamos ouvir mais a voz de Deus do que a voz de qualquer outra pessoa. Que nós possamos jamais ouvir a voz da nossa mente, o nosso coração enganoso, mas olhar para a nossa vida e se adequar diante da palavra. Senhor, está diante da tua palavra, eu vou seguir. Se não estiver, Senhor, corrija os meus caminhos, para que eu não possa perder a direção da promessa que o Senhor tem feito na minha vida. Muitas pessoas, como eu falei no começo, têm promessa, e não é diferente com cada um de nós. Cada um tem uma promessa de Deus, cada um recebeu uma promessa da parte de Deus. O que vale para nós é saber, nós estamos no caminho da promessa ou no caminho dos nossos próprios desejos e vontades. O nosso coração nos engana, mas a palavra de Deus, ela é fiel e digna de toda aceitação. Ela vai guiar a gente até o fim das nossas vidas. Moisés não teve a oportunidade de ver. Por quê? Porque o momento que era para ele falar com a rocha, ele feriu 2 vezes. Não mude aquilo que Deus quer que você faça. Não queira mudar na sua própria vontade. Fala, eu vou fazer do meu jeito que é melhor. Não queira. Aleluia. Não queira fazer conforme os seus desígnios. Fala, eu sou inteligente, eu tenho estudo. Isso não muda nada diante de Deus. Deus é dono de toda a ciência. Se você tem uma formação, Ele já é dono de toda a formação da humanidade. Ele é formado em ciência, em psicologia, em direito, em medicina. Ele já sabe tudo e você só sabe uma coisa e talvez se ache importante. Eu, em determinado momento da minha vida, eu se achava importante por ter um título, até Deus mostrar o quê? Que o meu título não vale de nada se eu não tiver a presença dele na minha vida. O meu título não vale de nada se eu não ouvir a voz de Deus até o fim da minha vida.
Se eu não seguir esse caminho, a minha vida não vale de nada. A nossa vida não vale de nada se nós não ouvirmos a voz de Deus. A nossa vida não vai continuar se nós não seguirmos o caminho da promessa. E Deus nessa noite fala para nós: não desvie o caminho quando as vozes quererem te parar. Não desvie da promessa quando as vozes quererem te parar. Não desvie quando alguém fala que você não pode, quando alguém fala que você não consegue, quando o inimigo tentar a sua vida, não desvie. Porque Jesus foi tentado, mas em tudo ele venceu todo o mal. E ele fala: eu venci, e vocês também vencerão. E que essa palavra fique no nosso coração. Não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Olhe para o alvo, que é Jesus, e vá até o fim, porque a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. E não vai ser agora, mas vai ser no porvir, até que Jesus saia nas nuvens para buscar a tua igreja. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.